O medo é, sem dúvida, um sentimento comum no ser humano. E o contexto de pandemias, com certeza, tem agravado a nossa relação com esse sentimento. Resta saber se esse sentimento, no que ele representa, levando em consideração que, em certa medida, esse comportamento humano que é despertado em função da sobrevivência, da preservação, da autopreservação, da preservação dos nossos entes queridos, da defesa do ambiente em que se vive, que nos resguarda de tomar decisões precipitadas, levando em consideração as consequências. Em certa medida, há um medo racional necessário para manter nossa segurança, nossa sobrevivência. Resta saber em que determinado momento o medo se torna de fato pecaminoso. Quando ele nos escraviza. Esse medo, essa medida de medo, ela está presente desde Gênesis. Ela é resultado da queda. Ela se manifesta a partir do momento em que o homem duvida daquilo que Deus havia lhe dito. Quando o homem não considera o conselho de Deus. E agora o homem, por não crer no caráter de Deus, se vê tomado pelo medo. Sobretudo com medo das consequências de seu erro. E o que nós vemos no decorrer da história relatada nas Escrituras é que, em muitos momentos, o homem precisou ser relembrado de que Deus, na sua infinita misericórdia, na medida do que Ele revela acerca de si mesmo desde a criação, se perde na memória humana. É o que se deu em Adão, ali diante da queda. Ele simplesmente não se lembra de tudo que Deus revelara acerca de si mesmo, de toda a bondade, de todo o suprimento. Acima de tudo, Deus dando de si mesmo para tornar o homem viável, para tornar o homem um reflexo seu. Mas Adão se recusa a trazer à memória tudo isso, que é uma construção de Deus, para tornar o homem o que ele é, semelhança de Deus, alvo do favor de Deus, alvo da revelação da grandiosidade de Deus ao homem e através do homem. Mas Adão não se empenha para trazer isso à memória. E o que nós vemos no decorrer das Escrituras é justamente isso, o homem se recusando a se lembrar, ou simplesmente esquecendo, o que é um retrato da negligência humana em relação à constante providência de Deus, ao constante labor de Deus em se revelar ao homem. É o que nós vemos no Êxodo, quando muito rapidamente os homens se esquecem de Deus, enquanto Moisés recebe a lei, e por se esquecerem de Deus, se voltam para um bezerro de ouro. E a grande verdade é que esse comportamento que define um medo escravizador, ele não é resultado senão da negligência humana em relação a essa necessidade de se lembrar. De se lembrar acerca de quem é Deus, de se lembrar acerca do que Deus revelou, de se lembrar acerca do que Deus ordenou, de se lembrar dos instrumentos que Deus estabelece para a nossa própria segurança. Para que sejamos encorajados, para que venhamos a nos lembrar do que Ele em si mesmo se proporcionou, no estado em que Ele se coloca como provedor de todas as coisas na nossa vida, para que de fato tenhamos uma confiança segura. Confiar no próprio Criador de todas as coisas. Pois bem, mas nós muito frequentemente não nos lembramos. E ainda assim no Êxodo, vemos lá
Deus nos proporcionando a Páscoa, ou até antes disso, no dilúvio, pouco após o dilúvio, Deus nos proporciona um arco-íris, nos proporciona a Páscoa, nos proporciona a circuncisão, nos proporciona elementos para que eles, ao serem utilizados, nos façam relembrar da aliança que Deus fez com o seu povo. Mas a nossa negligência e a nossa constante covardia moral, e é isso que o medo acaba se tornando por conta dessa negligência, por simplesmente não nos empenharmos para lembrarmos, torna o medo um problema de desvio de caráter. E aí, nesse momento, ele deixa de ser aquela medida que nos é dada em função da preservação. Na verdade, quando somos encerrados pelo medo, por não nos lembrarmos da providência de Deus, por não nos lembrarmos dos meios dos quais Deus se utiliza desde o começo para revelar seu zelo, seu cuidado, seu amor, sua bondade, sua justeza, como esses que foram ditos, e como outros no Novo Testamento, como o batismo, a ceia, mas acima de tudo, o próprio Jesus. Deus sempre nos conduzindo para esse caminho onde a lembrança é uma necessidade. Uma coisa é certa, muitas vezes nós estamos acometidos pelo medo porque não nos lembramos, porque nos esquecemos de quem Deus é. É necessário que, num momento como esse, nós venhamos a nos lembrar. E é por isso que é tão necessário o ambiente do culto, a vida piedosa, a prática da piedade, não apenas pessoal, mas também comunitária. É importante que nós venhamos a nos lembrar. A nos lembrar que Deus tem utilizado de todos os recursos para que nós não sejamos encerrados pelo medo, para que nós não sejamos escravizados pelo medo. É importante que nós venhamos a avaliar. Certamente o medo que tem acometido a maioria das pessoas é o medo de perder. O medo de perder a vida, a saúde, bens materiais. E esse medo nos acomete porque ainda consideramos aquilo que recebemos da parte de Deus menor do que essas coisas. O medo, sobretudo, é resultado de termos nossos ídolos quebrados. O medo nos acomete porque temos depositado nossa confiança em coisas efêmeras. Somente quando estivermos de fato plenamente seguros de Deus, considerando a grandeza do que recebemos dele, conforme o apóstolo Paulo cita a seu pupilo Timóteo, em 2 Timóteo 1, 6 e 7. Mas, acima de tudo, o que é dito no final desse verso, desses dois versos. O espírito de coragem. Isso é o que nos foi dado. E, acima de tudo, uma ordenança para que sejamos corajosos. Se eu não estou obedecendo essa demanda de ser corajoso, eu estou em desobediência. Então é muito mais do que simplesmente não ter medo. É, sobretudo, sobre exercitar e obedecer a essa demanda de sermos corajosos. Então, meus irmãos, que nós venhamos a sermos corajosos. Que nós venhamos a nos utilizar de todos esses recursos que estão diante de nós, para nos lembrarmos daquilo que recebemos da parte de Deus. Que nós sejamos como Josué, que, ordenado por Deus a ser corajoso, por manter seu coração nutrido pela sua palavra e pela sua lei, pôde guiar sua nação ao destino que lhe era devido. Que possa ser assim em nossas vidas nesses dias difíceis. Deixo a todos um grande beijo e até a próxima. Que Deus os abençoe.